aí, pessoal, nossa entradinha linda, para você curtir, para você saber que quem está falando é o Tio Val. O Tio Val tem a sua própria característica e eu não vou ser diferente aqui, né, pessoal? Então, olha, a gente vai começar a nossa aula. Eu sei que todos os professores estão se redesenhando nesta hora, mas necessário é que se faça de tudo para que o aluno seja munido de informações válidas e úteis e que essas informações, é claro, possam possibilitar a entrada dele no Enem. Pois bem, pessoal, eu vou fazer aqui algumas considerações antes da gente adentrar propriamente no assunto, e a gente vai estar hoje falando de como estudar para o Enem no que diz respeito à filosofia. Então, a primeira consideração que eu quero falar para vocês nesta hora é que a filosofia, ela tira-nos do nosso nível de entendimento e nos dá, é claro, outras categorias de compreensão. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós vamos sair, então, daquele nosso momento, de uma certa forma, raso, de entendimento filosófico, vamos para um nível mais significativo, em que você certamente vai compreender muitas questões que nesse momento atual você pode não estar entendendo. E uma outra consideração é que o saber vem da mesma raiz de sabor. Talvez até você já tenha ouvido falar sobre isso, que o saber vem da mesma raiz do sabor, exatamente porque quando você degusta o sabor ou saber, você sente o sabor dele e, obviamente, você vai ter mais vontade de comer essa docilidade do conhecimento que está diante de você. Pois bem, nós vamos então agora falar algumas questões que julgamos ser necessárias para que você entenda melhor. Você que está no terceiro ano, essa aula é para o terceiro ano. Você que está galgando chegar lá, tirar uma boa nota. Eis aqui algumas questões que você precisa saber. Pessoal, a prova do Enem, ela é elaborada de maneira interdisciplinar e cobra do estudante diversas competências e habilidades. Algumas dessas dicas podem também ser aplicadas nas questões de ciências humanas. Nós estamos falando aqui de ciências humanas, pessoal, e a filosofia está, obviamente, dentro dela. Agora, por que nós estamos colocando aqui a questão da interdisciplinaridade? Por que nós estamos colocando a questão de habilidades e de competências? Talvez até você me pergunte, meu professor, o que são competências? Olha só, essa pergunta é válida, porque as competências elas são operações mentais que articulam e mobilizam os conhecimentos. Então, o que significa isso? É quando o aluno ele tem uma gama de informações, ele tem um apanhado, um aglomerado de informações e ele ainda não sabe trabalhar com elas. E a competência, ou as competências, elas implicam exatamente na estruturação desse conhecimento dentro da mente flutuante do aluno. Por quê? Porque ele vai usar isso ao seu favor. Essas competências precisam conspirar em favor do aluno, e é por isso que nós estamos falando aqui de habilidades e também de competências. E essas competências se dão em todo o universo particular do aluno, porque ele aprende e está aprendendo e já aprendeu em todo o transcurso da sua vida. Então, tudo aquilo que você possa imaginar que é conhecimento, isso precisa ser transformado em competências, para que essas competências possam trabalhar em prol do aluno e ele possa ter êxito, né, lograr êxito dentro da construção do seu saber. Uma outra questão que é importante que se coloque é sobre a capacidade de leitura e interpretação textual. Pessoal, isso aqui é importante verificar, porque muita gente peca, muita gente erra, porque não tem embasamento
não tem conhecimento nessa esteira de interpretação textual e de leitura. Pessoal, é tão importante quanto respirar isso aqui em relação ao Enem. Quem não souber interpretar texto, quem não tiver essa capacidade de ter uma boa leitura, obviamente vai ter grandes problemas no Enem. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, olha, leia jornal, assista jornal, leia informação que seja válida, que seja útil para você conseguir ir além do trivial, do conhecimento raso, para você ir além das coisas normais que se tem por aí. Agora, eu queria verificar com vocês também uma outra questão que julgo ser necessária para vocês. Você pode até perguntar, mas professor, mas para que o candidato ele se saia bem, quais são as questões de filosofia que ele precisa saber, que ele deve experimentar? Qual é o caminho pelo qual ele precisa passar para que ele possa ser mais assertivo nas questões do Enem? Olha, pessoal, em primeiro lugar, você precisa ter capacidade de leitura, interpretação crítica e dinâmica, pois é preciso resolver inúmeras questões, e a grande maioria delas com fragmentos de textos escritos, além de outras fontes de informação, como imagens, tirinhas, gráficos e etc. O que nós estamos querendo colocar aqui, pessoal, em relação a essa questão da capacidade de leitura e interpretação de texto, é que o aluno ele precisa, de uma certa forma, ser munido de informação, não apenas da informação atual, mas ele precisa também conhecer as leituras antigas, ele precisa saber qual o terreno no qual ele está pisando em relação aos textos filosóficos. Nós vamos já falar sobre isso, porque olha só, só ler e interpretar bem quem tem hábito de leitura. Só lê e interpreta bem quem tem o hábito de leitura, pessoal, né? Então, se você não tiver aquele hábito de ler textos sacros, né, textos antigos, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro aqui para você. Se você de repente se deparar com um texto no Enem acerca da filosofia antiga, por exemplo, a filosofia clássica, e de repente tiver uma questão lá sobre ética, sobre eudaimonia, né, que é a felicidade da alma, sobre amizade, ou sobre a questão política, obviamente você vai entender o quê? Que aquela linguagem é de Platão. Porque Platão fala muito de ética, fala de política, fala de amizade e dentre outras coisas. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós vamos trabalhar aqui também alguns textos, os quais vão poder possibilitar a você saber qual é a linguagem do filósofo ou da filosofia daquela época. Quando se tratar de filosofia existencial, você saber qual é a linguagem da filosofia existencial, qual é a linguagem da filosofia fenomenológica, qual é a linguagem da filosofia contemporânea, qual é a linguagem da filosofia medieval e assim por diante. É nesse sentido que eu quero que você, de uma certa forma, ancore sua mente para entender melhor, porque você vai acertar questões apenas com a leitura da linguagem filosófica, flutuando a sua mente na historicidade da filosofia. Você vai certamente acertar algumas questões. Uma outra questão que nós julgamos ser importante que você saiba sobre as questões de filosofia do Enem, é que as questões de filosofia, é claro que com raríssimas exceções, são compostas por fragmentos de textos de autores clássicos da filosofia.
Então, como eu falei agora há pouco, se são autores clássicos, você precisa aprender a linguagem clássica dos filósofos clássicos. Em geral, as questões de filosofia vão cobrar do estudante. Olha só, pessoal, o que é que o Enem cobra do estudante? Primeiro, apenas a capacidade de ler e interpretar textos filosóficos. Vão ter questões que só vão necessariamente requerer de você uma boa interpretação de textos filosóficos. É por isso que eu peço para vocês lerem, para vocês fazerem resumo, resenha, para você conhecer de fato essa linguagem e interpretar textos filosóficos. Também um aluno precisa ter a capacidade de ler, interpretar e relacionar fragmento filosófico a um conhecimento prévio da história da filosofia. Ou seja, o aluno precisa ter, flutuando em sua mente, a história da filosofia desde a era pré-socrática até a era em que nós estamos hoje, que no caso nós estamos, alguns dizem, né, na era moderna, outros que creem que nós estamos na era contemporânea, mas existem alguns que se arriscam dizer que nós estamos na era pós-moderna. Enfim, o importante é que você conheça toda essa historicidade da filosofia para que você consiga se situar no tempo filosófico, na história filosófica, para poder compreender melhor a questão. Uma outra ideia que é importante que você saiba é que você precisa ter a capacidade de ler, interpretar e relacionar o que foi lido de maneira crítica a uma situação cotidiana ou prática contemporânea. Olha só, pessoal, fazer interpenetrar aquela filosofia com a filosofia vigente. Conseguir fazer essa interpenetração de um texto filosófico que foi colocado ali para que você consiga fazer com que este texto filosófico possa se coadunar, possa se esmerir juntamente com a sua compreensão filosófica que você tem na atual conjuntura social ou na atual conjuntura contemporânea em que o ser humano está inserido. Uma outra questão é sobre a capacidade de ler, interpretar e relacionar o que foi lido a um conteúdo específico de outra disciplina, como a história, a geografia ou a sociologia. Pessoal, aqui a gente vai perceber que essas ciências, elas se interpenetram, elas se cruzam, elas se fomentam. Elas não são dizeres contrários. Elas não são para se degladiar, elas são exatamente para se aglomerar, para se cruzar, e dali você poder entender qual é cada uma, o que significa cada uma. É por isso que você precisa ter leitura sociológica, filosófica, histórica, geográfica, porque cada uma tem a sua respectiva linguagem. Por isso que eu sempre coloco os alunos, olha, o que significa isso aqui, vamos pesquisar, vamos nos munir de uma linguagem filosófica, de uma linguagem sociológica, para que a gente saiba o que significa essa linguagem e o que significa essa outra linguagem, para a gente poder, quando tiver algum texto, fazer uma boa interpretação de todas essas linguagens que são diferentes, mas que se complementam em textos que serão cobrados no Enem. Pessoal, finalmente, uma outra dica que eu preciso dar para você, e agora eu vou falar de uma forma mais contundente, mais precisa, sobre os 5 assuntos de filosofia que são mais cobrados no Enem. Toda a nossa aula, ela será norteada exatamente por esse particular aqui. Nós não vamos aqui ficar nos detendo a assuntos esporádicos, a fragmentação da filosofia. Nós vamos pegar os principais assuntos de filosofia e vamos trabalhar com você para que você possa
especificamente estudar aquilo que de fato é cobrado. E olha só, nós vamos falar sobre ética e justiça, que comporta 21% das perguntas de filosofia do Enem. A natureza do conhecimento, que é 15% das perguntas do Enem. A democracia e cidadania, 12%. Filosofia contemporânea, 12,9%. E filosofia moderna, 11,8%. Pessoal, na nossa próxima aula a gente vai trabalhar esses temas aqui. Então nós vamos pegar de um por um e vamos dizer, olha pessoal, o que mais cai no que diz respeito à ética e cidadania? Ética e justiça. O que a gente precisa estudar sobre isso? Então essas vão ser as dicas posteriores que nós vamos estar trabalhando. Pessoal, eu espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado. São informações válidas e úteis que você precisa saber para você poder se dar bem no Enem. E assim a gente finaliza a nossa aula. Espero que você goste e eu espero que você curta numa boa, tá bom? Olha, assiste, reassiste se você quiser. Depois a gente tem mais.